Olá, meus queridos alunos do primeiro ano. Eu preparei uma aula sobre trabalho e energia. É um conteúdo muito cobrado no Enem e eu espero que vocês gostem da aula e, principalmente, entendam o seu conteúdo. Um abraço a todos. Trabalho e energia, professor Rogério. Item 1. O que é energia? Não existe uma definição clara do que é energia, mas ao longo do tempo nosso conhecimento sobre energia tem sido ampliado. Por exemplo, Albert Einstein demonstrou que massa e energia são equivalentes. Entretanto, sabemos que a existência da energia em um fenômeno físico resulta na realização de um trabalho. A energia não é algo concreto, mas sentimos os seus efeitos. A energia não pode ser criada e nem destruída, mas apenas transformada. Agora eu vou apresentar alguns exemplos de transformações de energia. No primeiro exemplo, se eu pegar um punhado de madeira e colocar fogo, eu vou estar criando uma fogueira. Quando eu me aproximo da fogueira, eu sinto calor fluindo da fogueira. Então, a energia não é algo concreto que você vai lá e pega com as mãos. Você simplesmente sente o seu efeito. No segundo exemplo, se uma pessoa pega um fio desencapado e coloca na tomada, ela vai levar um choque elétrico. Então, ela está sentindo o efeito da energia elétrica. No terceiro e último exemplo, eu tenho uma pessoa andando de bicicleta. De onde vem a energia que faz ela andar de bicicleta? A energia vem dos alimentos que ela consome. Dentro do corpo dela ocorrem reações químicas complexas envolvendo o ar que ela respira e essas reações químicas permitem a transformação da energia química para a energia mecânica e para a energia na forma de calor, porque afinal de contas o corpo humano precisa ser mantido numa certa temperatura. Então, a energia química acumulada nos alimentos é transformada em energia térmica e energia mecânica. Essa energia mecânica que faz a pessoa andar de bicicleta. Então, conclusão: a energia não pode ser criada e nem destruída. Ela é transformada de uma forma para outra. Item 2. Trabalho de uma força. Na física, o termo trabalho é utilizado quando falamos no trabalho realizado por uma força, ou seja, o trabalho mecânico. Uma força aplicada em um corpo realiza um trabalho quando produz um deslocamento no corpo. A letra grega tal, minúscula, é utilizada para expressar trabalho. A unidade de trabalho no sistema internacional é o Joule, J maiúsculo. O trabalho é definido como a força F vezes o deslocamento D vezes o cosseno do ângulo θ. Bem, aqui está a fórmula do trabalho. Trabalho igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo θ. Não se preocupem com o cosseno do ângulo θ. Quando vocês estudarem trigonometria em matemática no segundo ano do ensino médio, vocês vão aprender com mais profundidade o que vem a ser o cosseno de um ângulo. Na verdade, aqui eu tenho o corpo e ele é deslocado do ponto A até o ponto B. Esse termo cosseno do ângulo aparece porque nós devemos pegar a componente horizontal da força, que é essa componente que provoca o deslocamento do corpo do ponto A até o ponto B. Então, trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo do vetor força em relação à horizontal. Então, essa é a definição de trabalho fisicamente falando. Agora eu vou apresentar alguns casos particulares envolvendo a equação do trabalho de uma força. Item A, força constante paralela ao deslocamento.
Bem, neste caso particular, o vetor força é paralelo ao deslocamento do corpo. E aí o que ocorre? O ângulo entre o vetor força e o eixo horizontal, em que ocorre o deslocamento, vai ser igual a 0 grau. Então, ângulo igual a 0 grau. Aí vocês vão ver no conteúdo de trigonometria, no segundo ano do ensino médio, que cosseno de ângulo de 0 grau é igual a 1. E aí, na fórmula do trabalho, vai ocorrer o seguinte: trabalho vai ser igual a força vezes deslocamento. Então, o trabalho é igual a simplesmente multiplicar a força pelo deslocamento. Item B, força constante perpendicular ao deslocamento. Agora, neste outro caso particular, o vetor força é perpendicular ao deslocamento. O que significa perpendicular? Significa que o ângulo entre o vetor força e o deslocamento é igual a 90 graus. Então, aí, o ângulo θ vai ser igual a 90 graus. E aí também, em trigonometria, vocês vão ver que cosseno de 90 graus é igual a zero. Aí, quando você substitui cosseno de 90 graus na fórmula do trabalho, como cosseno de 90 graus é igual a zero, então o trabalho vai ser igual a zero. Então, o trabalho de uma força perpendicular ao deslocamento sempre vai ser igual a zero. Agora eu vou apresentar para vocês alguns exemplos concretos envolvendo o conceito de trabalho de uma força. Na figura do lado esquerdo, eu tenho uma pessoa empurrando um armário, então ela está aplicando uma força que é paralela ao deslocamento do corpo. Então, neste caso, a força que a pessoa está aplicando realiza trabalho, porque o vetor força é paralelo ao deslocamento do corpo. Na figura do lado direito, uma pessoa está carregando uma caixa. Então, ela está aplicando uma força que é perpendicular ao deslocamento do corpo. E aí vocês podem falar o seguinte: ah, professor, ele está carregando uma caixa, como que ele não está realizando o trabalho? Ele não está realizando o trabalho porque o vetor força é perpendicular ao deslocamento. Nós vimos no slide anterior que uma força perpendicular ao deslocamento do corpo não realiza trabalho. Então, neste caso, a força que ele está aplicando na caixa não realiza trabalho. Agora vamos estudar um exemplo simples envolvendo a equação do trabalho de uma força. Em um corpo atua uma força F, paralela ao deslocamento, com intensidade igual a 10 newtons. Sabendo que a distância percorrida pelo corpo é igual a 50 metros, calcule o trabalho realizado pela força. Solução. Pelo enunciado do exemplo, nós temos força aplicada igual a 10 newtons, deslocamento do corpo igual a 50 metros. Como o vetor força é paralelo ao deslocamento, então a equação do trabalho é simplesmente força vezes deslocamento. A força é igual a 10 newtons, o deslocamento é igual a 50 metros, 10 vezes 50 igual a 500 joules. Então, o trabalho realizado pela força, nesse caso, é igual a 500 joules. Não esqueçam de colocar J minúsculo, que é a unidade de trabalho, que significa joule. Item 3, energia potencial gravitacional. Energia potencial é uma forma de energia que pode ser armazenada por um corpo e que depende da posição desse corpo. Toda energia potencial pode ser transformada em outras formas de energia, como, por exemplo, a energia cinética. Energia potencial gravitacional é a energia relacionada à altura de um corpo em relação ao solo. A energia potencial gravitacional EP, que é uma grandeza escalar, é definida pela massa m
vezes a aceleração da gravidade G, vezes a altura do corpo H em relação ao solo. Bem, energia potencial gravitacional, como o próprio nome diz, está relacionada ao campo gravitacional da Terra. Então, quando eu pego um corpo de massa m e levanto a uma certa altura h em relação ao solo, esse corpo está armazenando energia potencial gravitacional. Quando eu pego o corpo que está no solo e levanto ele a uma certa altura, eu estou realizando um trabalho contra a força da gravidade. Então, a fórmula para calcular a energia potencial gravitacional é igual a m vezes g vezes h. M vezes g seria o peso do corpo. Então, quando eu levanto o corpo a uma certa altura, eu tenho que aplicar uma força igual à força-peso do corpo, e a força-peso do corpo vezes a altura, que é o deslocamento do corpo, dá o trabalho para levantar o corpo do solo até essa altura h. Então, o trabalho que eu realizo para levantar o corpo do solo até a altura h é a energia potencial. Energia potencial igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura do corpo em relação ao solo. Então, a energia potencial é energia de posição. Então, o H é a posição do corpo em relação ao solo. A unidade de energia potencial é o Joule. Exemplo, um corpo com massa m igual a 20 kg está a uma altura em relação ao solo, h igual a 8 metros. Sabendo que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a energia potencial gravitacional armazenada no corpo. Solução. Bem, nós temos o solo e um corpo com massa m igual a 20 kg e ele está a uma altura h igual a 8 metros. Ele está no campo gravitacional da Terra, onde a aceleração da gravidade é g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A equação matemática para calcular a energia potencial gravitacional é EP igual a m vezes g vezes h. M é a massa do corpo, g é a aceleração da gravidade e h a altura do corpo em relação ao solo. Então, pelos dados do problema, nós temos massa igual a 20 kg, aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, na verdade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas para facilitar as contas, nós estamos arredondando para 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura do corpo em relação ao solo é 8 metros. Agora é só multiplicar tudo. 20 vezes 10 vezes 8 vai dar 1.600 joules. Item 4, energia potencial elástica. A energia potencial elástica é uma forma de energia relacionada à compressão ou elongação de um corpo que tende a voltar ao seu formato original, como molas e elásticos. Podemos calcular a energia potencial elástica de um corpo por meio da equação apresentada abaixo. EP igual a K minúsculo vezes x minúsculo ao quadrado dividido por 2, onde EP é a energia potencial elástica em joules, J maiúsculo, K minúsculo é a constante elástica em newtons por metro, N maiúsculo dividido por M minúsculo, e x minúsculo é a deformação do corpo em metros, M minúsculo. Então, a fórmula da energia potencial elástica é EP igual a K minúsculo, que é uma constante que depende da mola ou do elástico, vezes x minúsculo, que é a compressão ou elongação da mola ou do elástico ao quadrado, dividido por 2. Por que a energia potencial elástica é uma energia de posição?
porque ela depende da posição x, que é a compressão ou elongação do corpo, que no caso pode ser uma mola ou um elástico. Agora eu quero apresentar dois exemplos sobre energia potencial elástica. Na figura do lado esquerdo, primeiramente eu tenho uma mola em repouso, e aí uma pessoa se aproxima e com a mão comprime a mola, provocando uma deformação, que nesse caso seria 0,10 metros. Então a deformação vai ser x igual a 0,10 metros. Também ela pode pegar a mola e esticar a mola, né? Provocar uma elongação da mola. Aí, nesse caso, também ela provocaria uma deformação x igual a 0,10 metros. Na figura do lado direito, eu tenho arco e flecha. Na figura da letra A, eu tenho arco e flecha em repouso. Na figura B, imagine que uma pessoa pega a flecha e empurra ela para trás. Aí ela vai provocar uma deformação do elástico do arco. E aí vai provocar uma deformação X. Quando ela soltar a flecha vai adquirir movimento. A energia potencial elástica vai estar se transformando em energia cinética, energia de movimento, que eu vou explicar mais para frente. Exemplo, uma mola com constante elástica K igual a 50 newtons por metro é comprimida conforme a figura abaixo, até que a deformação seja x igual a 0,1 metro. Calcule a energia potencial elástica armazenada na mola. Solução. Então, nós temos constante elástica da mola, K igual a 50 newtons por metro. A deformação da mola é x igual a 0,1 metro. Então, agora nós temos que aplicar a fórmula da energia potencial elástica. EP igual a K minúsculo vezes x minúsculo ao quadrado dividido por 2. A constante elástica da mola é 50 newtons por metro. Então, no lugar do K, eu coloco 50. O x que é a deformação, o x é 0,1. Então, fica 0,1 ao quadrado. 50 vezes 0,1 ao quadrado dividido por 2. O que eu faço? Eu pego 50 e vou dividir por 2, já para simplificar a conta. 50 dividido por 2 é 25. 0,1 ao quadrado é 0,01. 25 vezes 0,01 é igual a 0,25 joules. Então, a energia potencial elástica vai ser 0,25 joules. Não esqueçam de colocar o J maiúsculo. J maiúsculo, que é a unidade de energia, joules. Item 5, Teorema Trabalho e Energia Cinética. O trabalho tal realizado sobre um corpo é definido como a força F multiplicada pelo deslocamento d minúsculo. Utilizando a segunda lei de Newton, a força F é substituída por massa vezes a aceleração. Então, nós temos tal, que significa trabalho. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Utilizando a segunda lei de Newton, no lugar da força F maiúsculo, eu coloco m vezes a. O m minúsculo é a massa do corpo e o a minúsculo é a aceleração do corpo. E o d minúsculo é o deslocamento do corpo. Então, essa é a nossa equação 1. Utilizando a equação de Torricelli, pode-se obter a seguinte equação para o termo aceleração vezes deslocamento, A minúsculo vezes D minúsculo.
Então, agora, né, o cálculo é um pouquinho complicado. Eu peguei a equação de Torricelli, que eu tinha explicado algumas aulas atrás. Velocidade do corpo ao quadrado igual a velocidade inicial do corpo ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração do corpo, vezes o deslocamento do corpo. O que eu faço? Eu pego a velocidade inicial do corpo ao quadrado e coloco do outro lado. Quando muda de lado, troca o sinal. Então, se aqui está sinal positivo, do outro lado fica sinal negativo. Então, eu tenho 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento igual a v ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado. O 2 que está multiplicando a aceleração vezes o deslocamento vai para o outro lado dividindo. Aí eu vou ter uma equação que vai ser assim. A aceleração do corpo vezes o deslocamento do corpo é igual a velocidade ao quadrado do corpo menos a velocidade inicial ao quadrado do corpo dividido por 2. Essa é a nossa segunda equação. Esse cálculo todo que eu estou fazendo é para deduzir o teorema trabalho e energia cinética, que vai ser muito importante para nós. Bem, continuando com a dedução da equação do teorema trabalho e energia cinética, substituindo a equação 2 na equação 1, a nova equação do trabalho será trabalho tal é igual a m minúsculo, que é a massa, vezes, entre parênteses, velocidade ao quadrado do corpo, menos velocidade inicial ao quadrado do corpo, dividido por 2. Aplicando a operação matemática da distributiva, m vezes v ao quadrado e m vezes v0 ao quadrado, nós temos, então o trabalho vai ser igual a massa vezes velocidade ao quadrado do corpo dividido por 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado do corpo dividido por 2, que é igual a ΔEc. ΔEc a gente vai chamar de variação de energia cinética. Da equação acima, se obtém a equação da energia cinética EC de um corpo. EC é igual a m vezes v ao quadrado dividido por 2, onde EC é a energia cinética em joules, J maiúsculo, m minúsculo é a massa do corpo e v minúsculo é a velocidade do corpo. Portanto, o teorema trabalho e energia cinética diz que o trabalho realizado sobre um corpo é igual à variação de energia cinética do corpo. Tal é igual a ΔEc. Então, tal é o trabalho, que vai ser igual a ΔEc, que é a variação de energia cinética. A energia cinética é o que nós chamamos de energia do movimento, porque a energia cinética depende da velocidade. Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado do corpo dividido por 2. Agora eu vou apresentar um exemplo bem simples sobre cálculo da energia cinética de um corpo. O exemplo é o seguinte: um automóvel com massa igual a 800 kg tem velocidade constante igual a 10 metros por segundo. Calcule a energia cinética armazenada neste automóvel. Solução: eu tenho aqui o desenho esquemático do automóvel com velocidade constante igual a 10 metros por segundo. Do enunciado do exemplo, eu tenho massa do automóvel é 800 kg e velocidade do automóvel é igual a 10 metros por segundo. Agora eu tenho que utilizar a equação da energia cinética, mv ao quadrado dividido por 2. Nos slides anteriores, eu fiz uns cálculos bem complicados para deduzir o teorema do trabalho e energia cinética. Se vocês não entenderam aqueles cálculos, não tem problema. O que importa é vocês entenderem
a equação da energia cinética, saberem trabalhar com a equação da energia cinética. Então, EC, que é a energia cinética, é igual à massa do corpo vezes velocidade do corpo ao quadrado dividido por 2. Nesse caso específico desse exemplo, nós temos a massa do automóvel é 800 kg, a velocidade do automóvel é 10 metros por segundo. Então, agora, o que eu faço? 800 vezes 10 ao quadrado dividido por 2. 800 dividido por 2, eu sei que já é 400. 10 ao quadrado é 100. 400 vezes 100 vai dar 40.000 joules. Então, a energia cinética do automóvel vai ser EC igual a 40.000 joules. Olha a unidade joule aqui novamente. Então, quando vocês calcularem energia cinética, não esqueçam de colocar J maiúsculo, que é a unidade de energia no sistema internacional. Então, energia cinética também nós utilizamos a unidade joule. Item 6, energia mecânica. A energia mecânica EM é definida como a soma da energia cinética e da energia potencial do corpo. Quando o sistema é conservativo, ou seja, não há perdas de energia por atrito, a energia mecânica é constante. Então, nós temos energia mecânica EM é igual a energia cinética EC mais energia potencial EP. No caso de um corpo que está em um campo gravitacional, a energia mecânica será a soma da energia potencial gravitacional com a energia cinética. Então, nesse caso específico, nós temos energia mecânica EM é igual a mv ao quadrado dividido por 2 mais mgh. mv ao quadrado dividido por 2 é a equação da energia cinética. mgh é a equação da energia potencial gravitacional. Agora, nós podemos ter duas situações. Na primeira situação, se não ocorre perdas de energia, então a energia mecânica será constante. Na segunda situação, se ocorre perdas de energia, por exemplo, perdas de energia por atrito, a energia mecânica não será constante. Bem, eu não vou entrar muito em detalhes sobre esse conteúdo de energia mecânica, porque depois eu quero preparar uma videoaula só sobre energia mecânica, onde eu vou apresentar alguns exemplos e vou resolver alguns problemas. A aula sobre trabalho e energia terminou. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mande mensagem para mim no privado do WhatsApp. Ao assistir a videoaula, se inscrevam em meu canal Física Descomplicada. Ao assistirem essa videoaula no YouTube, deem um like também. Um abraço a todos.